Olá, sejam bem-vindos ao Neuroimunocast, um espaço para a gente discutir temas atualizados e relevantes na neuroimunologia. Meu nome é Liz Campos, eu sou secretária do DC de Neuroimunologia da BN. E hoje eu estou aqui com enorme prazer de estar com o Matheus Boaventura. O Matheus, que ele é neuroimunologista, né, formado em neuroimunologia pelo HC da USP, é neurologista do Hospital Sírio-Libanês e ele é professor do Centro Universitário São Camilo. Então, bem-vinda, Matheus. Obrigado pelo convite. Vai ser uma discussão bem bacana. A gente vai falar sobre o uso de anti-CD20 na esclerose múltipla. E parabéns pela organização e iniciativa desse novo podcast. Então, Matheus, a gente vai falar hoje, né, como você bem lembrou, relacionado ao uso do anti-CD20, qual que é a melhor janela, né, para a gente usar como tratamento na esclerose múltipla. E o tratamento da esclerose múltipla, assim, mudou muito dos últimos anos para cá, né, com o surgimento de terapias de alta eficácia. Então, assim, por que é importante a gente falar de janela? Perfeito, Liz. É importante a gente falar de janela porque, se eu fosse resumir uma palavra, seria uma frase: tempo é neurônio. E por que tempo é neurônio? Porque a gente sabe que os primeiros anos, a esclerose múltipla ela tem uma fase que ela é mais inflamatória, mais associada a uma desregulação da imunidade adaptativa, de origem mais na periferia, com a formação de lesões agudas desmielinizantes focais, são aquelas lesões novas que geram os surtos clinicamente. E nessa janela, as drogas de alta eficácia são superiores às drogas de menor eficácia. E dentro do grupo de drogas de alta eficácia, a gente tem os anticorpos monoclonais, entre eles os anti-CD20, que possuem aí esse encurtamento de a gente evoluir para uma fase que não é tão... não existe um efeito de tratamento tão grande quando a gente vai para outro momento, que é a fase de inflamação compartimentalizada com progressão. Então, se a gente introduz quanto mais cedo, essa janela é mais curta, ou seja, precoce no início, nos primeiros 1, 2 anos, melhor. A gente tirou essa frase originalmente era do pessoal da neurovascular, né, do AVC, exatamente. Tempo é cérebro. Aham. E a gente expõe, assim, incrementa isso para tudo, né, inclusive para neuroimunologia. E aí, assim, quando a gente fala em janela, e você explicou super bem, a gente entende que quanto antes a gente iniciar a terapia de alta eficácia, né, o anti-CD20 aqui especificamente, para o paciente, especialmente com alta atividade, a gente reduz a chance dele evoluir com uma progressão ao longo do tempo maior. Isso. E aí, assim, o que a gente tem de dado que destaque os anti-CD20 em detrimento de outros tratamentos? Perfeito, Liz. A gente tem dados em relação ao anti-CD20 desde os anos anteriores a 2010 e logo depois de 2010, foram os primeiros estudos fase 2 com anti-CD20. Sim. Primeiro rituximab, né, com o estudo Hermes e também o estudo Olympus. Depois, 2011, com fase 2 de ocrelizumab. E aí, veio do final de 2016, 2017, a gente tem o ocrelizumab com Opera 1 e 2, que mostram esses dados. Hoje a gente tem extensão de 11 anos, mas que mostram esses dados robustos, que a gente tem uma eficácia elevada. E aí, o que é que linka nisso? Mas, Matheus, a gente já tinha o natalizumab com eficácia elevada, a gente já tinha o alentuzumab com eficácia elevada. O que é que muda a partir de 2017? A segurança. A gente não tem um risco de LEMP considerável, que é do Sim. natalizumab, e a gente não tem todas as preocupações de eventos adversos, autoimunes, monitorização, as infusões em si do alentuzumab. Não tirando a importância dos outros, que são Sim. muito prescritos e muito válidos, mas a gente tem uma opção a mais, né, com mais eficácia não, com uma alta eficácia, né, dentro dos monoclonais, eles têm eficácias parecidas, mas com um perfil de segurança. E a gente consegue importante. Personalizar, né? Exatamente, a gente consegue personalizar mais e escolher o paciente que vai utilizar uma droga, um paciente que tem um quadro altamente ativo, eu vou começar com nata e depois trocar para ocrelizumab, ofatumumab, mas eu vejo com esse perfil de eficácia e segurança. E quando a gente fala eficácia, a gente está falando do longo prazo. Então, Sim. o paciente que vai ter um EDSS menor, menos pira, e os dados dos estudos mostram, né? Por exemplo, a gente tem os dados de extensão do ocrelizumab, que a grande maioria dos pacientes não evolui
no oratório, ou para EDSS, né, acima de 6, ou para cadeira de rodas. Sim. E da pira dos pacientes com ocrelizumab remitente recorrente, também a grande maioria não evolui com pira, né? Ofatumumab é a mesma linha, a mesma coisa. Então, para a gente assim, resumir, até para todo mundo que está aqui ouvindo, qual que é o perfil de paciente que você pensa assim, de cara, eu vou iniciar um anti-CD20? Tá. O perfil, se eu fosse escolher, eu diria o paciente altamente ativo. Ok. Mas a gente poderia escolher, entre aspas, para qualquer paciente, né? Porque a gente sabe que quanto antes a janela, a gente não precisa esperar uma alta atividade ou uma perda de neurônios para começar. Então seria para qualquer paciente, mas assim, se eu tiver que enfatizar um grupo, talvez fosse o altamente ativo e depois ainda os pacientes que vêm de risco de LEMP de natalizumab, falha com outras terapias. E aí, seguindo por essa linha, o que me impede ou dificulta que eu prescreva então para todo mundo? Então, infelizmente, a gente sabe que não temos acesso de anti-CD20 aprovado pela Anvisa, pelo PCDT-SUS no Brasil. Sim. Então, isso deixa a gente de mãos atadas, principalmente na migração do NATA. Tá tudo bem, nós temos NATA, mas e depois, né? A gente fica amarrado com o uso mais frequente de fingolimod e alguns centros que conseguem prescrever e monitorizar o alintuzumab. Então, mas a gente sonha e torce e quer mudar isso. A gente roda e fala, e continuando falando no acesso, né? Exatamente, exatamente. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim. Acho que ficou claro para todo mundo em relação ao perfil de paciente e atualmente, dentro das nossas possibilidades, quem a gente escolhe, qual grupo que a gente escolhe para anti-CD20. E entre os anti-CD20 atualmente existentes, assim, então a gente tem off-label rituximab, a gente tem o ocrelizumab, a gente tem o ofatumumab. Exato. Existe alguma maneira da gente separar quem vai usar, qual o melhor perfil para cada um, ou tanto faz, fica por uma escolha não guiada, vamos dizer assim? Entendi. Como eles são drogas com características farmacológicas diferentes, isso pode se traduzir, né, em uma repopulação, a velocidade de repopulação CD19 é diferente, as reações infusionais podem ser diferentes, a mesma coisa é o tempo de dado, né? Então, o tempo de dado de uma droga, ela tem mais anos de extensão do que a outra. Outra coisa é a comodidade posológica. Tem paciente que prefere tomar 2 vezes por ano do que todo mês. Então, assim, alguns exemplos práticos, né? Sim. O ocrelizumab, ele tem 11 anos de extensão, mais do que os 7 anos do ofatumumab. Então, é natural que os colegas se sintam mais confortáveis com aquilo que está prescrito há mais tempo. A comodidade posológica também vai mais a favor do ocrelizumab. Se a gente for pensar em talvez um medo de repopulação, com uma associação com o segundo imunossupressor contra a doença autoimune, talvez seja melhor repopular mais rápido, que é o ofatumumab mensal, que tem uma mediana de repopulação de 24 semanas. Né? A mediana de repopulação do ocrelizumab é de 72 semanas. Então, eu diria que caso a caso, né, preferência do paciente, disponibilidade. O rituximab off-label, existem alguns colegas que prescrevem e conseguem retirar em algumas secretarias de saúde, porque o paciente não tem acesso via saúde suplementar ao ocrelizumab e ao ofatumumab. Então, eu diria que depende dessas nuances, principalmente, mas todos com eficácia elevada. Apesar de não haver estudo head-to-head, todos com eficácia elevada. E em relação à segurança, acredito que parecidos, no fundo. Então, basicamente, assim, rituximab, para quem não tem acesso aos demais. Exato. E entre o ocrelizumab e o OFA, na verdade, vai ser guiado por algumas pequenas decisões, né? Um é em relação à frequência posológica, outro em relação à autonomia, assim, às vezes o paciente acaba preferindo o ofatumumab porque é subcutâneo, né? Enfim. A outra coisa, eu falei da comodidade, né? A cada 6 meses. E uma coisa que você falou muito importante, que é a questão da repopulação. Sim. E aí, pegando esse gancho, vamos falar sobre um detalhe, que é, você monitoriza com anti-CD19, o que mais você usa, e isso te guia de alguma maneira para escolher extensão de dose, por exemplo, e além de avaliar a eficácia do tratamento. Como é que você lida com isso no dia a dia? Sim, perfeito, Liz. Eu vou ser sincero aqui na minha resposta. Eu monitorizo, eu faço isso no início para todos os pacientes. Depois dos primeiros CD19. E GGGM também, né? Por causa de segurança. E eu diria que depois de um certo tempo eu percebi que ele não guia na maioria, mas existe um subgrupo que ajuda bastante, que são aqueles pacientes com fatores de risco individuais maiores para infecções.
que são os pacientes com fenótipos progressivos, o EDSS maior que 6, ou algum outro fator de risco para infecção recorrente, que se você vê que o CD19 ele repopula mais tarde, você se sente ainda mais confortável em estender a dose para além de 6 meses, no caso do ocrelizumab. E existem vários estudos de experiência de vida real mostrando que não se perde tanto a eficácia quando eu estendo a dose em um subgrupo de pacientes. Então, talvez nesses, apesar de eu acabar pedindo de maneira mais ampla, nos ajude mais a guiar essa terapia. Você tem pacientes com extensão de dose? Tenho. Excelente. E são possível, pacientes né? que a motivação ou foi por uma demanda do próprio paciente no sentido de não consegui fazer a dose, tudo bem, atrasa mais 2 meses, ou perdi o convênio, vou trocar de convênio, ou infecção, né? O que é que acontece na infecção? Se a gente for olhar, por exemplo, o estudo oratório, a gente vê que mesmo com 11 anos existe ainda benefício. Mesmo alguns pacientes tendo um ITU com internação, uma pneumonia com internação. E com um dado de vida real, fora do ensaio, você sabe que talvez você estender a dose, você mantém o benefício, sem aumentar tanto o risco de infecção. Então, assim, apesar de não ser um dado de ensaio clínico, Sim. é um dado que eu acho que a gente de pode mundo tentar real, extrapolar e de mundo real, né? E aí dando valor aos dados de mundo real. E o outro lado da moeda, que é a repopulação precoce? Você vê muito isso ou isso é uma coisa... Eu vejo sim. Eu diria que no primeiro ano, os primeiros 1 ano, que é quando existe alguma falha de escape, é quando eu mais me preocupo com a repopulação precoce, principalmente em quem vende drogas antitráfego, como natalizumab, principalmente fingolimod, que é quando eu vejo mais um escape é quem vende fingolimod. Sim. Por isso, cuidado até na troca. E na obesidade, especialmente com o ocrelizumab, alguns pacientes você vê uma repopulação mais precoce, porque existe uma relação direta do nível sério com a repopulação mais rápida, com IMCs elevados. Mas, ao mesmo tempo, outro lado da moeda, eu vejo muitos pacientes com 15 células por microlitro, 20 células por microlitro, né? O cutoff seria 5 a 10 para baixo, né? Sim. Ou aquele 1%, se a gente falar porcentagem. E que, apesar de repopular, eu não vejo atividade de doença. Às vezes eu peço. Então, existe pelo menos também, não visível, né? Não visível, pelo menos. Então, existe o outro lado da moeda. Mas eu diria que, principalmente ali no primeiro ano, a gente tem que ficar observar mais esse atento. escape. E em relação à segurança, assim, você já adiantou aí, você já deu o spoiler que você faz doses GG e IgM para todo mundo que está em uso de anti-CD20. Você vê isso na prática te guiar, por exemplo, aquele paciente que tem começa a reduzir o IgM, IgG, que faz uma deficiência, mas isso não se traduz numa infecção clínica mesmo, uma infecção manifesta. Você ainda assim, o quanto você valoriza? Esse é o resumo da pergunta. O quanto você valoriza? Perfeito, Liz. É uma pergunta muito importante, porque querendo ou não, grande parte dos nossos pacientes no futuro talvez estejam usando anti-CD20. Exato, a gente está falando, de tempo, né? Exato, tempo acumulado, e aquele paciente vai voltar no consultório e você sempre CD19, GG, IgM. E aí eu confesso, pedir CD19 sempre talvez realmente não faça sentido para todo mundo, embora em alguns subgrupos faça. Agora, IgG e IgM, ele tem uma probabilidade maior de fazer sentido. Embora, se for conversar com alguns chefes de alguns centros fora do Brasil, que existe contenção de custo, eles colocam que não dosam IgG-IgM de rotina, só quando há infecção. Né? Eu acabo dosando com frequência, porque são os pacientes de saúde suplementar, que tem o mais IgG-IgM não é um custo tão elevado. Mas aí falando da hipogama, a gente vê hipogama IgG, né, em todos os anti-CD20. As porcentagens de cutoff são diferentes, embora os desenhos de estudo e os critérios de suspensão de cada ensaio sejam diferentes. Então, não dá para fazer uma comparação com a mesma régua. São réguas diferentes. Hipogama IgM é a mais frequente nos 3. Né? Não está tão associada com infecção. A hipogama IgG, todos os estudos falam que, apesar de existir, que não estaria associada à infecção. No rituximab e no NMO, a gente vê muito mais essa associação, E né? tempo, assim, a gente sabe que todos eles, vai acontecer. Ao longo do tempo vai acontecer. É como se fosse uma curva de Kaplan-Meier, né? Exato. A gente vai vindo e vai caindo, aquela porcentagem pode se igualar para todos. E aí a grande questão também, assim, além do risco de infecção, né, infecção recorrente, quando a gente fala de custo, não é só o custo do IgM-IgG, é o custo do que advém disso, que é a imunoglobulina. Exatamente. E aí, como que a gente maneja isso? Muito bom. Então, assim, quando a gente tem infecção recorrente com o hipogama IgG e você quer manter o anti-CD20, além de espaçar a dose, você pode ter que repor.
Imunoglobulina. Quando tá ali abaixo de 500 e você tá tendo, nossa, tive 3 itus com uso de Tazocin e tal, alguma coisa tá errada, né? Ou você vai pensar em espaçar a dose. Os estudos agora, vários centros europeus e americanos já estão conversando muito do desescalonamento. É uma coisa muito em voga. Qual a droga oral que vai vir? Vai ser teriflunomida, acredite. Vai ser inibidor de BTK. Com o uso desses medicamentos, a gente faz uma mudança, né, no perfil imunológico do paciente. Exatamente. Você pode mudar o perfil ali de células B, né? Que vão nascer e repopular de novo, uma reprogramação. E eu diria que vai impactar no custo, né? Voltando para a reposição de imunoglobulina, esse tempo, se você ou não espaça a dose, ou não pensa em um momento em desescalonar, que é uma dúvida em aberto ainda. Sim. E aí, assim, naquele paciente que não faz infecção, ele faz uma hipogama, mas ele não tem. Isso não se manifesta clinicamente como uma infecção recorrente, enfim. Nesse paciente, acho que é uma decisão muito individual, né? Tem gente que repõe imunoglobulina, tem gente que vai só acompanhando monitora. E vai monitorizando, exato, né? Acho que não tem uma resposta. Isso, não tem uma resposta. Eu geralmente sigo o que os imunologistas, infectologistas que eu converso falam. Olha, IgG baixa, sem infecção, eu não reponho, eu monitoro. Se vier muito baixo, talvez espaçar a dose e observar. Mas eu geralmente, pessoalmente, não reponho quando é um IgG ou IgM baixa sem infecção. Concordo. Acho que é mais essa linha mesmo. E aí, mantendo a nossa conversa sobre segurança, a gente teve recente, né? Pandemia ninguém nunca prevê, né? Faz parte do contexto da pandemia. Estão mutando aí, né? Pois é. E aí, assim, a gente passou por uma recente, né? A Covid-19. E como que a gente pensa nos anti-CD20 no contexto de uma pandemia, assim, falando nessa questão de segurança? Perfeito. A gente sabe que essas infecções virais pode ser o Covid, pode ser um outro, pode ser o Covid com várias mutações, voltando, esperamos que não. Mas o anti-CD20, ele diminui a resposta imunológica humoral, e isso pode repercutir. Na época a gente viu mais o quê? Os pacientes mais velhos, obesos, com comorbidades e progressivos, EDSS elevado, são os pacientes que mais... Que são os pacientes de pior prognóstico, né? Pior prognóstico. E para as outras infecções também, e isso repercute para o COVID. Então, nesses pacientes, a gente vai pensar em fazer um espaçamento de dose, um stop temporário, alguma coisa do tipo. E aí repercute também na questão que a gente pode falar depois, que é a questão da proteção, né? Exato, vacina, né? Aí a gente já linka direto com a questão da resposta vacinal. Exatamente. E aí, na resposta vacinal, a gente vê, né, existem duas classes de drogas que estão relacionadas a uma menor resposta vacinal humoral, e a outra até celular. Mas os anti-CD20 relacionados à resposta humoral, né, então você vê menos IgG contra a vacina, contra a Covid, e a esfigosina, um fosfato, fingolimod, todos os mods, também relacionados a uma queda tanto da humoral quanto de célula T, e isso se traduz de alguma maneira em um maior risco de infecção. Tanto é uma coisa que eu acho que o Ministério da Saúde recomenda, os infectologistas recomendam, embora muitos de nós não façamos, os pacientes se assustem, que é revacinar a cada 6 meses imunossuprimidos. Sim. Apesar de ser uma coisa muito falada, eu vejo pouca gente falando ou recomendando, mas é a recomendação atual. A gente se preocupa mais, né, em vacinar antes da introdução do medicamento. Acho que isso é uma coisa, um consenso, todo mundo se preocupa com isso. Tem os CRIs, né, o Centro de Referência para vacinas especiais. Mas essa questão da revacinação é algo que, na prática, ainda é pouco feita mesmo. Feita. Eu lembro que eu mando muitos pacientes para o CRIA, alguns CRIAs de São Paulo, um dos CRIAs do HC, e o paciente ele faz a Covid, a gripe, e ele é informado, enfatizado, olha, a de gripe influenza anual e a de Covid, o protocolo atual é semestral, porque o vírus muta muito rápido, e os subgrupos de imunodeprimidos é o que mais sofre com esses novos mutados. E uma coisa só para acrescentar é lembrar que na mesma linha que eu falei que do ocrelizumab é mais humoral, um dos motivos a gente não vê tanto Covid grave nos pacientes com ocrelizumab, que não são obesos, não são progressivos, é porque eles mantêm uma resposta celular ainda contra o vírus da Covid. Verdade. Matheus, assim, foi excelente. Acho que em pouco tempo a gente falou sobre muita coisa. E eu queria, assim, para finalizar, que se você puder passar uma mensagem que seria a mensagem principal sobre o tema de hoje. E o que você sugere, se você tem alguma sugestão de leitura complementar para quem quer se aprofundar no assunto. Perfeito. Eu diria que a classe de anticorpos monoclonais anti-CD20 hoje, ela reúne duas características
especiais na esclerose múltipla. A eficácia alta, que te oportuniza evitar a incapacidade a longo prazo, com aquela janela curta, quando introduzido precocemente. Então, ele dá esse braço. E, por outro lado, de certa forma, apesar das infecções, etc., comparado com as outras terapias, ele te dá um certo conforto bom de segurança. Sim. Então, eu diria assim, é uma classe de drogas excelente para se iniciar ou se fazer uma troca para todos os perfis de doença. Sem dúvida. E a segunda... Em relação à leitura complementar, você tem alguma coisa que você acha interessante recomendar para as pessoas? Sim, tenho sim. Existe um paper de anti-CD20s na prática clínica, posso deixar depois a descrição para ser acrescentado, que é excelente. Eles comparam todos os anti-CD20s, mecanismos, todos os ensaios clínicos. É um paper de 2023 ou 2024. Sim. E ele é muito didático. Muito didático. Excelente. Muito obrigada, Matheus. Foi um prazer, de verdade. E teremos outros podcasts aí para você discorrer todo o seu conhecimento sobre o assunto. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês e parabéns pela organização. Então, eu convido a todos a seguirem, né, acompanharem o Neuroimunocast. E ficarem atentos que a gente vem trazendo cada vez temas relevantes, atuais e para a gente fazer discussões ricas aqui.